A Fábrica D é a sua mais nova opção de cursos de alta performance. Estude conosco para SpaceX, AFA ou até mesmo IME e UITA. Se você não tem base, não tem problema. Nós vamos do básico ao avançado, sempre pensando em você. Quer aprender? Vem para o Fábrica D. Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, quem sabe? Pra quem não me conhece, eu sou Alexandre Azevedo, chefe aqui do site Fábrica D. Se você não conhece a gente, vai lá em www.fabricad.online ou no nosso Instagram, mas aqui o principal, que é onde você pode ter acesso aos nossos planos, que tem um preço, pelo menos ainda, muito abaixo dos concorrentes, muito mais acessíveis, e ao longo da aula de hoje você vai ver vários cupons de desconto passando e quem sabe pode usar um deles para fazer uma compra e se tornar parte da nossa família. Tá? Então assim, eu já vinha falando sobre isso aqui, para quem é nosso aluno, que é o quê? Lugares geométricos que você constrói a partir de números complexos, ou melhor, a partir de um módulo de número complexo, ou de uma construção em mais, aqui sendo especificamente falando, igual a essa daqui. Isso daqui não se engane, isso é importante para o IME, para o ITA e para as provas militares em geral. Veja bem que eu falei provas militares também, então inclui AFA, inclui EFON, inclui Escola Naval. Você tem que ficar ligado, gente, que cada vez mais as provas como AFA, EFON e Escola Naval vêm cobrando e adaptando questões do IME e do ITA, sejam as que já caem em provas objetivas de múltipla escolha, sejam questões discursivas que eles adaptaram e botaram letras para marcar, transformando em prova objetiva. Não adianta fugir da raia, cada vez mais prova da AFA, EFON e Escola Naval tem feito isso. Então, se você está num site que está te dando aulinhas só com o básico, é a hora de mudar para o Fábrica D. Aproveite esse combo de desconto para você não prejudicar a sua preparação. Beleza? Então isso aqui, como eu já estou te falando, no momento em que eu gravo essa aula, isso já caiu na AFA, ok? No ano passado, isso apareceu na prova da AFA e já outras coisas também, a prova da Escola Naval, então nem se fala. Se bobear, dependendo da questão, a prova da Escola Naval em matemática, por exemplo, é até mais difícil que a do IME e do ITA, tá? Não se engane quanto a isso. E aí, esse módulo aqui significa uma distância, galera. Guarda isso. Módulo de Z menos alguém, você vai encarar a partir de agora, sempre como sendo uma distância. O segredo para entender isso daqui que eu vou falar hoje eu vou falar mais especificamente dos casos que recaem numa elipse, tá? Tem como isso acontecer? Tem como acontecer. Quem está com a gente na nossa plataforma, já é nosso aluno, já viu para hipérbole, já viu para mediatriz no segmento, já viu para circunferência, agora vai vir para elipse, tá? Então, quando que eu tenho uma equação que é envolve módulo de complexo, isso na verdade significa o lugar geométrico que recai na equação da elipse. Antes de mais nada, a alma da coisa, para você entender, para você não se enrolar, é você saber olhar para isso daqui e entender que isso aqui é uma distância. Uma distância do afixo xy genérico, né? Aquele que é variável, do complexo Z, até um ponto fixo, representado pelo x0 y0, afixo de um z0, igual a x0 mais y0, 2 mais 3i, 4 mais 5i, sei lá, alguma coisa assim, tá bom? Eu vou explicar melhor isso. Mas eu quero que você sempre encare isso aqui com uma distância. Então, por exemplo, se eu tenho, no caso, isso daqui, módulo de z menos 2 mais 3i, querido, sendo z igual a x mais yi, quando você substituir ele dentro, o que vai acontecer? Fica módulo de x mais yi menos 2 mais 3i. Ficando, então, o quê? X menos 2 com y menos 3 fica em evidência, o que tem i, né? Esse i, pelo amor de Deus, né, gente? A raiz menos 1, né? Aqui é a unidade imaginária. E aí, quando eu tenho o módulo de um complexo, você tem um módulo aqui de x mais yi, isso dava o quê? A raiz de x2 mais y2, né? Mas isso aqui é para representar a parte real e a parte imaginária, que eu tinha que botar alguma letra. Então, para a parte real eu botava o x e para a imaginária eu botava o y. Como no caso ali a parte real é x menos 2 e a parte imaginária é esse y menos 3i, tá? O coeficiente dela pelo menos, você vai falar que isso aqui vai dar o quê? Ó? A raiz da parte real dele ao quadrado, x menos 2 ao quadrado, com a parte imaginária dele ao quadrado, que vai ser, então, y menos 3 ao quadrado.
Então, isso daí, para quem lembra do basicão de geometria analítica, o que é x menos 3 no caso ali? Isso equivale a fazer um ΔX. Isso equivale a fazer um ΔY. Qual é a equação que usa dentro dela a raiz de um ΔX ao quadrado com um ΔY ao quadrado? É a distância de ponto a outro ponto. Então aqui, o que eu tenho aqui em cima é a distância de um ponto genérico XY até o ponto dois, três, tá? Então, quando você pega e você faz isso, você está tirando então a distância do ponto XY até o ponto 2 e 3. Beleza? Tranquilo? Então, isso aqui é pré-requisito para entender o que eu vou falar agora. Beleza, gente? Tire o seu print aí. Printou, beleza? Então, aqui, ó, vou apagar. Enquanto isso, observe o cupom de desconto passando por você, que ele é para você entrar no nosso site agora e você adquirir o plano Imita com 1 ano de acesso, que é o plano para o pessoal que se sente mais bem preparado para encarar a coisa em um ano só e valeu, acabou, tchau, seja feliz. Ou o pessoal que de repente está se preparando desde o 2º ano, fala que não tem base e vários outros problemas, tem menos tempo, então já quer algo visando uma preparação de médio a longo prazo, existe um plano com 2 anos de acesso e você paga um valor muito em conta em relação, por exemplo, ao plano de 1 ano de acesso, ok? Então, o que vai acontecer aqui, bebê? Você vai ter, então, aqui o seguinte, ó. Você, agora aqui, tem que pegar e fazer o seguinte. Quando que isso aí pode ser usado para, por exemplo, eu identificar que eu tenho na minha frente a equação de uma elipse? Que assim, tem gente que vai falar assim, pô, eu vou jogar x mais y lá dentro, vou fazer a conta que tu fez agora, não vou decorar droga nenhuma e pra mim tá bom. Eu não preciso disso que você tá falando. É muita viagem. Sim, quando é uma distância, quando é um caso que é uma circunferência, como o pessoal viu nas outras aulas com a gente, que é a mediatriz do segmento, beleza. Quando é uma elipse, meu amigo, a contarada que você chega é bem grande. Eu diria até que você faz o passo a passo quase de demonstrar a equação da elipse. Quem já viu isso aí comigo, com algum outro professor, na sua aula presencial, sabe que dá trabalho e na hora você não vai ter tempo de se dar o luxo e prazer de ficar fazendo isso, porque a prova é imensa, tá? Então aqui o segredo é saber a matéria, saber bizu, saber o conteúdo muito bem e saber também atalhos como esse. Então olha só, vamos lá. Você tem isso daqui, ó, módulo de z, por exemplo, menos 2 mais módulo de z mais 2 igual a 6, tá? Se eu for pegar ali, trocar aquilo ali por x mais y, meu querido, e fazer em forma para demonstrar que vai dar uma elipse, babou! Você tá perdidamente aí ferrado. Mas aqui, o que eu quero que você enxergue? Que eu tenho uma distância de quem? Se eu falar que o z é x mais y, a gente sabe que o afixo dele é o ponto formado por x e y, pela parcial imaginária. Distância do ponto xy até o ponto 2, 0. Por que 2, 0? Porque o 2 eu olho como sendo 2 mais 0i. Aí o afixo de um cara que é real, ele vai ser o quê? Só esse 2 aqui na frente, com a parte marginal igual a 0, tá? Por isso que eu estou botando 2, 0 que eu quero associar a um par ordenado para migrar daqui para a geometria analítica. Essa que é a ideia. E aqui vai ser a distância do par xy até o ponto menos 2 e 0. Gente, o que está acontecendo aí na sua frente? Eu tô, no final das contas, com um caso em que eu tenho o quê? Uma distância constante. A gente tem aqui uma distância
que é a constante, ou uma soma de distâncias, perdão. Não é nenhuma distância só, não. É uma soma de distâncias até dois pontos fixos sendo constante. Professor Fortão, cadê você? Sumiu. Volta, professor Fortão. Galera, o que isso aqui te lembra? Definição de elipse. Elipse é justamente isso, a soma das distâncias até dois pontos fixos é constante. E na hipérbole é a diferença que é constante. Vamos nos prender aqui a elipse. Esses dois pontos fixos na elipse, como é que é o nome deles, hein? São o quê? Isso, os focos. São os focos aqui da elipse. Isso aí, grande garoto. Então eu já sei que, na verdade, isso que está aqui, ó, eu já consigo ver que é uma elipse e consigo ver as coordenadas dela. Olha que legal. Então você já vê que isso aqui são as coordenadas dos focos, meu amigo. Isso vai ser o F1, isso vai ser o F2. E diga mais aí. Nessa elipse, nessa definição que a gente aprende, essa soma constante na elipse é igual aqui. Aí você tem que lembrar da aula de elipse. É igual a 2A, que é o tamanho do eixo maior da elipse. Isso aí. E quem que é o valor ao qual eu igualei aqui? É o 6. Então o 2A, mané, ele vai ser igual a 6. Mamma mia, tá? Então eu tenho aqui os focos e tenho aqui o tamanho do semi-eixo maior, né? Do parâmetro A, que é 3. E quais são os parâmetros mais importantes, assim, dos basicões da elipse? O A, B e C. Tá, tem excentricidade depois, tem outras coisas, mas assim, o padrão basicão mesmo são A, o B e o C. O semi-eixo maior, o semi-eixo menor e a distância a metade, né, da distância focal, que é a distância inteira 2C, tá? Mas aí, inclusive, pelo tipo de valor que está aqui, eu consigo ver, inclusive, o quê? Que os focos estão em qual eixo, gente? A elipse não é rotacionada, né? Eu tenho focos totalmente onde? No eixo X, tá? Porque os focos estão sempre, inclusive, acompanhando o eixo maior. Se os focos estão no eixo X, o eixo maior é o X. Se os focos estão no eixo Y, o eixo maior é o Y. Se está tudo ali, no caso, rotacionado, aí a história é outra, tá bom? Mas vamos pegar o básico aqui primeiro. Se tivesse, por exemplo, 2i e 2i aqui, ó, aí o ponto seria 0 e 2 e 0 e menos 2. Aí eu teria focos no eixo Y, o eixo maior seria o eixo Y. Beleza, galera? Então aqui eu consigo ver quais são os focos, consigo ver que os focos estão no eixo X. Ô, neném. Você é bom, hein, doutor? E aí, ó, você vai ter o quê? Se os focos estão no eixo X, eu tenho que o eixo maior é o eixo X. Caramba, professor Hulk, é mesmo? Pois é. Menina, garota. Ai, eu tô que nem um pintinho quando sai do ovo, professor Fortão, chocado. Então aqui você vai ter o quê? Você vai ter então o seguinte, tá? O eixo maior é o eixo X, e aí, com isso, eu consigo, inclusive, verificar qual é a distância focal, né? Que o desenho, ó, vai estar mais ou menos assim. Tá? E tá aqui o eixo vertical aqui, horizontal aqui, né? Bateu uma dislexia forte agora. E aí o foco 1 é aqui 2, 0. E aí o foco 2 é menos 2 e 0. E aqui no caso, você vai ter o quê? O tamanho do eixo maior aqui ou da metade dele, que é o A. O A vale 3, né? Então isso aqui é igual a 3. What the fuck? E do outro lado também você vai ter 3. Mamma mia. Além disso, o C eu já consigo ver a metade da distância focal, que é igual a 2. E eu já sei tudo, né? Porque como é que eu faço se eu quiser saber agora qual que é, no caso, o valor ali
do semieixo menor. Dá só uma água aí, pessoal, que eu tô meio cansadinho, tá? Estou ficando velha. Professor Fortão, você tem quantos anos? Não parece, mas eu já tenho 40 anos já, tá? 40, professor Fortão? É. Caramba, um balzaquiano. Tá? Obrigado pela água, cara. Bom, tirou seu print aí. Voltei aqui. E aí você vai ter o quê, ó? Vou apagar aqui, tá bom, gente? Vou apagar aqui melhor, né? Apagar aqui que é melhor. Sei que você já anotou as nossas redes sociais direitinho. Sei que você não vai dar mole de não se inscrever lá no site, tá? Porque eu volto para cobrar, tá bom? E aí o que vai acontecer? Você vai ter aqui o seguinte, ó. Você vai ter, no caso, que para eu achar o B, basta você pegar e fazer o quê? A relação fundamental da elipse. Ela é importante? Claro, ela é fundamental. Nossa. Então aqui você vai ter o quê? Que o A ao quadrado é B2 mais C2. Tudo isso aqui é propriedade já da aula de elipse. Aí já estou saindo da aula de hoje, né? Um pouquinho. Então 3. O A deu 3, fica 3 ao quadrado. O B que eu quero saber e o C é igual a 2. Então você vai ter que 9 é B2 mais 4. Você vai ter então que o B2 é igual a 5. Se o B ao quadrado vale 5, beleza. O que vai acontecer? Com isso eu já consigo daqui montar a equação da elipse. Olha que eu vou explicando devagar para te dar a teoria e você perceber como é que se faz. Mas pega agora depois disso daqui, volta o vídeo e faz isso aqui direto. Tu vai ver direto, ó. O 2A é 6, a distância focal ali no caso é 2 e eu já acho o B por isso aqui rapidinho. É muito tranquilo. E aí a gente sabe que quando o eixo maior é o eixo, no caso x, que o A ao quadrado, que é o maior valor, né, vai estar embaixo do x. Então a equação ali vai ser x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 igual a 1. Então vai ficar x2 sobre 9, que é 3 ao quadrado, mais y2 sobre B2, que é 5. Por isso que eu nem tirei a raiz. Por que eu vou tirar a raiz de uma parada escrota para elevar ao quadrado de novo? Não é inteligente isso, tá? E aí você vai ter essa equação, no caso, que está aqui. Pronto, isso aqui, o lugar geométrico dos afixos do complexo Z que obedecem a essa equação é essa elipse. É isso que eu estou querendo dizer, tá? Cuidado, como tudo na vida, sempre tem uma treta, sempre tem uma pegadinha, sempre tem um pega-garoto, que é o seguinte. Isso pode dar M em algum momento, professor Maromba? Pode. E você fica tão encantado com a forma de fazer que pode ser pego desprevenido. Lembre-se que equações como elipse, hipérbole e as outras têm algumas formas chamadas de formas degeneradas, que é quando a equação parece que é, mas não é uma elipse. Parece que é um dado lugar geométrico, mas não é aquele que está pensando, mesmo que inicialmente todas as características apontem para o contrário. Então, por exemplo, se você tem isso daqui, módulo de Z menos 1 com módulo de Z mais 1 igual a 2, aí o que vai acontecer? Aí você está falando que, a princípio, isso aqui é uma elipse de distância focal de focos 1, 0 e menos 1, 0 e 2A igual a 2. Mas presta bem atenção no que você está dizendo. Um foco aqui seria o ponto 1, 0, né? É porque aqui como se fosse isso, né, minha gente? Módulo de Z menos 1 mais 0i, então o ponto é 1 e 0, e módulo de Z menos, para dar mais, menos 1 mais 0i. E tudo isso, ó, dando, no caso, 2. Só que o grande problema, vou apagar aqui, tá? Só que o grande problema é que, ao fazer isso, o que vai acabar acontecendo? Você vai ter, no caso ali, ó, o seguinte... Você vai ter, no caso ali, que os focos sendo 1, 0 e menos 1 e 0, com essa constante a qual eu igualei, eu estou dizendo que o 2A, que ele é, no caso ali, igual a 2. E se o 2A é igual a 2, o A vai ser igual a 1, tá? Então, se o A é igual a 1, gente, como é que você vai ter a distância focal, no caso aqui, igual ao eixo maior? Porque o eixo maior vai ser 2, né? Que ele é 2A, e a distância focal é 2C, que vai ser 2 também. Eu estou dizendo que, supostamente,
O 2C é 2 com o C dando 1. E o 2A é 2 com A dando 1 também. Se você observar bem, isso é equivalente a, naquela equação ali em cima, ao B ser igual a 0, né? Isso é equivalente ali, ó, a falar que o B ele é igual a 0. O que é um B igual a 0? Se você pega a sua elipse e vai diminuindo, cada vez mais o valor do B, vai ficando uma elipse cada vez mais fininha, até que tende uma parada muito ridiculamente imperceptível para ver que aquilo ali não é igual uma linha reta. Porque o B é tão pequenininho e a parada que assim, o A mantendo o mesmo e o B sendo quase 0 dá quase um filete, que você nem enxerga mais como elipse. Isso com o B tendendo a 0. Se o B for de fato igual a 0, meu amigo, já era. Isso aqui já virou o quê? Uma linha reta, tá? Se você jogar ali as coisas ali dentro com x mais y, ele vai ver que isso aqui vai dar uma reta, ok? Então isso aqui tá dando uma linha reta. É um caso degenerado em que parece elipse, mas não é. Beleza, minha gente? Cuidado com isso daí. Que isso geralmente é difícil de ver, tá? E às vezes o cara só identifica a elipse, né? Se a questão pedir os parâmetros, beleza, o cara vai calcular e ver que tem alguma coisa dando errado aqui. Mas só pedir, identifique, marca, ó, letra A elipse, letra B hipérbole, letra C reta, pô, duvido que o cara ali, se ele não tomar um cuidado maior, não caia na roubada de marcar que é elipse em vez de reta, tá bom? Então, pessoal, lembra aí de passar lá no nosso site, www.fabricad.online, bota o cupom de desconto e lembre-se de se preparar conosco, fazer parte da nossa família, que ainda dá tempo, você vai ser um verdadeiro vencedor porque você merece. Forte beijo, abraço e tchau, galera! Valeu! O seu futuro é brincadeira? Passar pro IME e pro ITA também não. Estude com a gente de quebra se prepare para a AFA, EFON e também para a Escola Naval. Tudo isso por um preço que parte a 12 de R$ 20,90 ao mês. Então, galera, não tem desculpa. Quer aprender? Vem pro Fabricad.